Eu tenho o prazer de receber aqui, depois de um bom tempo aqui, meu grande amigo, o doutor Alexandre Cadeu Bernardes, grande advogado aqui da cidade de Guarulhos. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos nossos internautas, ao seu público de TV e, com certeza, de toda a política guarulhense que te acompanha com um pouquinho mais de fervor. Tá? E a gente fica muito contente com o doutor, ele que tem um viés, é muito procurado por assuntos mais polêmicos e mais espinhosos. E ele tem uma militância dentro da OAB, entre os advogados e também na defesa da comunicação. Mas ele entrou numa polêmica, e não numa polêmica, mas num caso assim mais espinhoso, que inclusive teve repercussão nacional aí. É um caso de rachadinha. O que é rachadinha? Rachadinha é quando o vereador pega parte do salário do seu assessor. É um tanto quanto assustador um caso dessa dimensão, não, doutor Cadeu? Na realidade, a rachadinha nada mais é do que o crime de peculato. É um crime praticado pelo funcionário público e esteve em voga nos últimos tempos aí, envolvendo o filho do presidente, em que era comum, pelo menos as matérias não trazem, ser comum vamos dizer, a participação do funcionário público investido no cargo através de eleições, vereadores, deputados, enfim, que participam da verba de seus assessores. O que, além de, vamos se dizer, de totalmente, vamos se dizer, imoral, é ilegal. Por quê? É uma forma desse representante público estar, vamos se dizer, aumentando a sua própria receita, seja ela destinada ou não às suas atividades, seja ela voltada ou não para, vamos se dizer, o seu bolso ou os seus interesses, mas que não é correto. Ele tem um salário para aquela finalidade e ele deve trabalhar com aquele salário. E os assessores também devem ganhar e receber para isso, para prestar o serviço público. Então, é algo lamentável, mas que é corriqueiro, principalmente nas cidades pequenas. Guarulhos, que não é pequeno, com esse tamanho, não deveria ter sequer a possibilidade disso acontecer. Não estamos julgando ninguém, não estamos apontando dedos, tá? E não são aqueles dedos de arminhas, tá? É bom que se diga isso. Opa. Tá? Então, nesse primeiro momento, o que nós estamos fazendo é trabalhando num processo. E quem vai decidir quem está certo, quem está errado, de que forma vai ser conduzido a investigação, são as autoridades policiais, o Ministério Público, e quem vai decidir é o juiz. Os advogados são meros operadores de direitos para contribuir com essa apuração e buscar a verdade. Não estão aqui ninguém, nem eu, nem o colega que está do outro lado, tentando apontar dedos e fazendo porque acusações. Essa não é a função do advogado, apontar dedo para nenhum. É mostrar o caso, não é isso, doutor? Na verdade, o que o advogado tem que fazer pura e simplesmente é contribuir para que a verdade do seu cliente venha à tona. E vou mais longe, você já me conhece de algum tempo, quando eu me deparo com determinados assuntos que eu não tenho convicção, quando eu não recuso a causa, eu proponho no meio da causa que ele faça um bom acordo. Muitas vezes é melhor um acordo do que uma péssima demanda. Então, procuro sempre trabalhar com a verdade do processo e com a verdade que o cliente me traz. Olha, estamos com quase 200 pessoas aqui ao vivo com a gente. Eu gostaria que vocês compartilhassem e também compartilhasse, e também pode mandar o seu questionamento, sua pergunta, e se você puder dizer de que bairro você está nos acompanhando, é bacana. A gente acaba descobrindo que pessoas de vários bairros estão nos acompanhando aqui. Nesse caso aí dessa vereadora que teve a doutora Márcia Tasquete, né? Inclusive ela fez uma live, citou muito o senhor aí, mas parece que
não era ela diretamente, mas tinha uma questão de um assessor dela, o Diego, que estaria envolvido. Como é que é essa história aí? O Roberto, você foi muito inteligente, como sempre é, em colocar essa pergunta. Por quê? A Márcia fez circular parte de um vídeo que ela gravou com uma das assessoras que por acaso é testemunha no caso específico, de nome Silvia, que foi assessora dela, foi uma pessoa que trabalhou na campanha eleitoral dela e por curto espaço de tempo foi assessora dela. E ela coloca um áudio que a Márcia gravou, sem a pessoa estar sabendo, tá? Lá de março de 2021, ou seja, 8 meses antes da denúncia da rachadinha acontecer, em que a Márcia questiona essa testemunha e pergunta: eu te pedi alguma coisa, de mim saiu alguma coisa da minha boca, eu queria parte do teu salário, e a pessoa responde claramente que diz: não, você não me pediu. Só que se você pegar o processo lá de trás, todos eles são testemunhos, e a testemunha principal fala que não foi a Márcia que pediu. Quem pedia por ela, e ela indicava para ir conversar sobre o cargo, funções e etc., com o Diego Villani. E toda essa conversa de rachadinha passa por esse assessor de gabinete da doutora Márcia, que então tem sim um fundo de verdade, porque a própria Márcia, nesse áudio cortado, que ela não deixa ele total aberto, ela fala com essa pessoa que ouviu um zum, zum, zum. Olha o tempo, março de 2021. A denúncia da Kátia, tá, que é a parte adversa dela no processo, só acontece em dezembro de 2021. Ou seja, 8 meses antes, 9 meses antes, a Kátia já sabia daquilo que viria a ser denunciado lá na frente. Então a pergunta que eu te faço é o seguinte: por que não tomou providências? Por que não chamou o seu Diego e falou: seu Diego, o que está acontecendo aqui? Por que naquela ocasião não instaurou um procedimento criminal para apurar essas conversas? E aí tem um outro caso que eu queria que o senhor também já colocasse nessa questão aí, que foi um pedido de sigilo. E eu acho muito estranho, inclusive o presidente da República, ou qualquer presidente, que não foi só esse, mas outros também, quando pedem sigilo num caso que, como é dinheiro público, deveria ser divulgado amplamente. Inclusive na entrevista que teve, na matéria que teve no SPTV, eu fui consultado se eu queria falar sobre o processo em si. Assim como o advogado da Márcia foi consultado e a própria Márcia falou que tinha que ser dito ali naquele momento. Naquele momento eu achava que eu não deveria falar nada desse processo. Só que em estado, através da live da doutora Márcia, por várias vezes citado acerca do meu comportamento no processo, eu resolvi trazer essa informação para o teu programa. E vou ficar à disposição de quem precisar ouvir, porque a Márcia tem uma frase que ela costuma dizer que verdade não faz curva. Eu já digo o seguinte: a verdade não aceita a mentira. E eu tenho uma frase minha, que não é minha, que já copiei, não sei de quem que foi, que diz que o certo é o certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Então, Roberto, meu ponto, vamos se dizer, de partida naquele momento era de que eu não deveria tornar público alguns pontos do processo e vou tentar mantê-los em segredo. Vou falar o que tiver que te falar dentro da live da doutora Márcia. Então, o que acontece de uma forma bastante simples, bastante razoável, é o seguinte: naquele exato momento, tá? Em que foi feita a busca e apreensão e tudo mais, não tínhamos, nem eu e nem ninguém, conhecimento do que iria acontecer. Por isso,
Acredito que eu não teria que ter sido atacado, como o próprio jornalismo da Globo não teria que ter sido atacado, como penso que o Ministério Público e o delegado não têm que ser atacados, porque foi um ato natural, normal. Ninguém engendrou isso e agora eu vou sair em defesa do prefeito, mesmo sem ser advogado dele. Muito menos o senhor prefeito teria interesse de fazer. E acho que não tem condições, competência para interferir no trabalho da polícia para determinar a busca e apreensão no dia de uma manifestação da doutora Márcia. Ou ela acha que ela tem essa importância a ponto de terem que engendrar advogado, prefeito, Ministério Público, juiz, delegado, um ato desse só para prejudicar uma manifestação de 50 pessoas em frente ao Paço Público. Aliás, o Ivanildo pergunta, o Diego continua na assessoria da vereadora? Eu não sei. Continua. Ele continua desde março de 2021, quando ela tomou conhecimento do assunto, ela fez vários áudios gravados em sigilo, tá? E não fez nada de lá para cá, e ele continua lá. Deve estar sendo bem para ele e fazendo bem para ela. Muita gente nos acompanhando aqui, quero agradecer a todos. Quem mais aqui? Dr. Werner Gelber, boa noite a todos. Boa noite. Alexandre Cadeu, jurisconsulto de excelência, grande abraço. O Daniel Oliveira pergunta, boa noite, amigo. Samuel e doutor, como anda o caso da Kátia Silva? Forte abraço do Daniel Farmacêutico. Kátia Silva? É a denunciante da Márcia. E ele continua aqui, tá mandando um abraço para nós. Maurício Ribeiro, tá lá da Vila São Rafael, tá nos acompanhando aqui. O Werner está nos acompanhando na Bom Clima, Ivanildo Jabá do São João, e o doutor Daniel da Farmácia está nos acompanhando lá do Jardim Paraíso. O Werner diz que leu o processo inteiro, todo, com detalhes, doutor Werner Gelber. Bom, eu estou perguntando tudo isso daí porque eu também, doutor, nunca tinha acontecido isso comigo, né? Mas me processaram, o presidente da Câmara, o senhor Miguel Martello, resolveu me processar porque acabou entendendo que algumas palavras que eu acabei colocando era meio fake news e tal, mas quero deixar bem claro que tudo que eu escrevi foi baseado em processo. Como é que o senhor vê essa questão da liberdade de imprensa, o senhor que tem uma ligação com a imprensa? Bem, deixa eu te responder rápido, que eu não te respondi. Você tinha me perguntado do sigilo dos autos. É verdade. E eu não te falei. Eu dei uma volta e acabei não te falando. O que acontece é o seguinte. De fato, a Márcia pediu o sigilo dos autos, através do advogado dela, e alega que o sigilo seria necessário porque, com a busca e apreensão, passaram a ter acesso a informações de clientes dela. Eu penso que o delegado e o Ministério Público tenham inteligência suficiente para não divulgar nada nos autos que não seja referente àquele processo em si. Sim. E vai respeitar totalmente a condição de advogada dela, que não se mistura com a condição de vereadora, de agente público, que deve satisfação para os seus eleitores e para toda a população de Guarulhos, sujeito aos mandos e desmandos que ela possa cometer. Então, essa é com a situação específica da Márcia, do sigilo, que, agora transportando para a liberdade de imprensa, no teu caso, eu acho um absurdo uma pessoa pública, como o presidente da Câmara, o Miguel Martello, ele começar com picuinhas jurídicas contra, de uma forma geral, jornalistas e a imprensa, de uma certa forma, quando lhe atacam. Isso está acontecendo com você, muito provavelmente já deve ter acontecido com o Lessa, que tem um viés crítico, tá? E o que eu penso, de uma forma geral, até por ser diretor de boa parte, vamos dizer, de órgãos de imprensa dessa cidade, de jornalistas, é que é necessário o debate público. É necessário que tudo haja e aconteça de uma forma transparente. Eu sou totalmente contra
qualquer cerceio à liberdade de opinião, à liberdade de imprensa, à apuração de fatos. Se aquilo que eventualmente o jornal ou o jornalista, o crítico de uma forma geral, exceder, ele vai ter que responder. Para isso Sim. temos toda a legislação constitucional e toda a legislação civil garantindo ao ofendido a justa indenização pelos excessos. Como aquilo que eu estou falando aqui, pode ser que redunde em algum tipo de ação. Agora, o que temos que ter é a liberdade do debate. É que o jornalista, que o órgão de imprensa leve para a população fatos do seu conhecimento e permita o debate público, permita que seja apurada a conduta daquele agente público de uma forma geral. Não é só baixar a cabeça, balançar a cabeça para as coisas boas que acontecem. Tem que trazer ao debate as questões críticas de uma forma geral. E eu acho que nesse ponto, Roberto, eu te conheço já de algum tempo. Eu tenho certeza que você deve ter embasado a tua matéria em algum elemento concreto. Você não ia tirar as coisas da tua cabeça. Olha, tinha um monte de assunto aqui. Eu tinha até anotado aqui, tem um nome aqui, o Lucas Neves. É importante esse assunto, doutor, do Lucas. O Lucas Neves, os áudios dele, ele é testemunha da Márcia no processo. Disse um monte de coisa, aventou. O áudio dele fala por ele. O áudio dele está no processo. Qualquer um que puder entrar no processo, faz um link, escuta o que ele falou e depois vê o testemunho que acredito eu que ele tenha sido obrigado a dar, que uma coisa contraria a outra. No áudio, ele diz que sabe do esquema das rachadinhas. Ele diz que ouviu, que viu e sabia que é verdade. E de repente ele aparece fazendo atas notariais dizendo que não. Ou a palavra dele, falada, é mentirosa, e para ele é feio um negócio desse, ele é pastor. Apesar da pouca idade, Sim. Ele se divulga como pastor, então é um religioso, eu tenho que respeitar o fundamento religioso dele também. Isso até é crítico para nós aqui, de certa forma. E ou ele mentiu ali, ou ele mentiu na escrita. Em algum dos dois momentos ele mentiu. Eu não gostaria que fosse, tá? Naquele momento que me parece que ele foi espontâneo demais em suas declarações, porque é um áudio falado, sabe, sem intenções de nada. Na palavra escrita você corrige algumas coisas que você fala de excesso. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar o doutor para um outro dia, porque muita coisa aqui. O Manuel está nos acompanhando lá dos Malvinas. Doutor Daniel da Farmacêutico, lembrando que quem acha que processo de rachadinha não dá em nada, doutor Vitor da Farmácia ganhou a eleição de 2021 e não levou, devido a processo de rachadinha. Manuel ainda fala algumas coisas, esse tal de martelo deve esconder de muita coisa ruim. O secretário adjunto de Segurança, Ricardo Melquiades. Boa noite, Roberto. Boa noite, doutor. Cadê o excelente entrevista? Quem mais aqui? Kátia, quem não quer ser visto ou criticado não vá para a política. Doutor Nelson Luiz Júcio, como vê o caro Cadeu as críticas que acabam fazendo pré-julgamentos? Um minuto para o senhor responder essa questão aqui. Como vê o doutor Cadeu as críticas que acabam fazendo pré-julgamentos? Se você tem uma concepção pré-concebida, que é a condição de você fazer um pré-julgamento, por certo que você tem base para aquilo que você vai sustentar. Eu não sou de pré-julgar nada, mas eu tenho opiniões definidas e definitivas, que posso até mudar. Mas com o tempo, eu até diria melhor, o tempo é o senhor da verdade, tá? Essas minhas concepções podem cair por terra. O doutor Júcio, eu conheço ele, nós temos tido alguns debates mais de cunho político, porque eu tenho uma visão sobre o governo federal que não é boa. Eu acho que não estamos vivendo um bom tempo, não estamos vivendo uma boa economia, e o preço da gasolina, do leite, de tantas outras coisas, é a prova maior de tudo que nós estamos passando. Mas respeito à posição dele. Ele acha que
para o que ele já viveu, está bom. Então, respeito, mas isso não me tira a liberdade de pré-julgar alguns acontecimentos. Pré-julgar com base em visões que eu tenho de política, de Estado, de cidadania, de democracia e de liberdades. Sua experiência, né? E de liberdades. Isso não quer dizer que eu estou pré-julgando, é diferente. Eu estou criando uma definição sobre um fato que eu acho que tem fundamento. Agradecer ao doutor Alexandre Cadeu Bernardes. Quem quiser procurá-lo, entra nas redes sociais, doutor Alexandre Cadeu Bernardes. Cadeu Bernardes. Muito obrigado, doutor. A satisfação de estar aqui é sempre minha. Fico, como que eu vou te dizer, lisonjeado sempre que você me faz o convite, apesar de muitas vezes que já estivemos aqui, mas você é o que eu sempre falo, você enriquece o nosso conhecimento, porque sempre colabora com os nossos esquecimentos e com aquilo que a gente vai aprender aí. Muito obrigado e obrigado a todo esse público.